Glória a Deus. Bom dia, meus irmãos. A paz de Jesus. Todos estão bem aí? Digam amém. Felizes com Jesus? Glória a Deus. Deus é bom. Meus irmãos, desde sexta-feira que nós estamos em um tempo muito especial, com a presença e a ministração da nossa irmã Edmeia, sexta-noite, ontem de manhã, só as mulheres. Já me deram notícia que foi uma bênção. Ontem à noite, de novo, com a igreja. E hoje nós estamos aqui, as duas congregações reunidas para receber mais uma vez da palavra de Deus. E hoje à noite, às 18h30, encerraremos então a conferência Perto está o Senhor. E agora, com o up desse tema, Dentro de nós está o Senhor. Quem sabe um gancho para continuarmos, né? O Senhor está dentro de nós. Glória a Deus. Deixa eu só dar uma explicação. Nós vamos tirar as ofertas e os dízimos só no final da reunião, tá bom? Aqui nós temos ofertas e dízimos para os irmãos aqui de Brotas, os ex-sábado, viu? Os irmãos vão contribuir aqui. Aqui nós vamos, aqui à minha esquerda, nesse gasofilácio, nessa urna, né, esse nome difícil, gasofilácio, nós vamos contribuir para o ministério Casa de Maria e Marta, lá no Morro Dona Marta, no Rio de Janeiro, o ministério da nossa irmã Edmeia. Vida Nova não faz arrecadação agora de manhã, então toda a arrecadação que for aqui na urna de Vida Nova é para o ministério Maria e Marta, viu? Nós vamos esperar terminar a reunião, terminada a reunião, cada um de nós faz sua contribuição. Funciona direitinho, nós ficamos na pandemia o tempo todo fazendo esse tipo de contribuição. Por sinal, foi imposição sanitária, né? Era lei sanitária aqui de Salvador. Outras cidades também aplicaram assim. Então, terminada a reunião, repetindo, ofertas e dízimos, os irmãos de Brotas aqui, tá? E para o ministério Casa Maria e Marta, ali. Viu? Glória a Deus. Tempo abençoado. Eu ficava assim, querendo que a Edmeia ministrasse, mas querendo que Sérgio continuasse, fiquei nessa dúvida e Deus conduziu tudo. Que tempo abençoado, viu, Sérgio? Tempo abençoado. E você vai ouvir da ministrante, ela estava ali falando comigo, meu Deus do céu, o que Deus falou para mim, falou para esse homem? Isso. Edmeia, vem aqui. Vamos ficar de pé, meus irmãos, para a gente orar pela nossa irmã e orar por nós, que o Senhor traga graça, bênção, unção sobre a vida dela, e graça, bênção, unção sobre a nossa vida. Que o Senhor possa ungir os seus lábios e ungir nossos ouvidos. Você diz amém? Pode pôr suas mãos aqui. Senhor, nós oramos por tua filha e pedimos a tua bênção sobre ela. Toma os seus lábios em tuas mãos e toca neles. Toca no seu coração, toca na sua mente. Conceda-lhe a palavra do Senhor em o nome de Jesus. E quanto a nós, Senhor, toca nos ouvidos. Toca o nosso coração. Que recebamos a tua palavra como ela é, palavra de Deus e não de homens. Em o nome de Jesus e para a glória de Jesus, nós oramos. E a igreja diz... Graça e paz, irmãos. Quase eu não precisava mais pregar, porque o meu irmão veio aqui e disse a pregação toda, e agora? É só continuar, não é? Glória a Deus, é tão bom quando a gente tem certeza absoluta que a igreja vai ouvir e vai receber a porção que o Espírito tem para nós hoje. Então, eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2. Onde a Bíblia diz assim: vós, versículo 9, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa,
povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Vós, que antes não tinhas alcançado a misericórdia, mas agora alcançaste a misericórdia. No versículo 5, nós vemos Pedro dizendo: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Amém. Quando a Bíblia diz, só um minutinho aqui. Eu vou pegar isso aqui emprestado, mas eu prometo que devolvo. Quando a Bíblia fala todas essas coisas, eu fico imaginando o judeu cheio do Espírito, discípulo de Jesus Cristo, aquele que recebeu as chaves, praticamente dizendo: Israel falhou, Israel não cumpriu a promessa, Israel quebrou a promessa, mas o nosso Deus não desiste. E o plano de Deus é ter na terra uma nação santa, uma raça eleita, um sacerdócio real, um sacerdócio santo. Então Deus pagou todo o preço para que hoje vocês sejam a raça eleita, o sacerdócio real de Deus na terra e o sacerdócio santo. Meus irmãos, Deus tem um plano traçado e ninguém vai impedir este plano. Como um guerreiro valente que luta com a vitória certa, Deus se move com movimentos precisos no tempo determinado por Ele e Ele faz. Isso é uma certeza que nós temos. Que coisa boa! E agora, quando Paulo diz lá em Gálatas 4, no versículo 4, vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. É o tempo de Deus que se completou. Jesus nasceu sob a lei, cumpriu toda a lei. Nós precisamos saber que o primeiro ponto para atingir é um ponto alto. É a cruz. É a cruz. Mas a cruz vai abrir o caminho para uma aliança, para a aliança eterna de Deus com o homem. Quando eu penso na cruz, eu queria que os irmãos, nesse momento, é domingo eu fico eufórico.
É difícil aguentar comigo domingo, porque eu sou igrejeira, domingueira, eu gosto de domingo de manhã, eu gosto de igreja, domingo de manhã, desde pequena. Gente, não tem gosto domingo sem igreja. A gente tem que ir. Eu fico pensando, lá em Jerusalém, quando todo mundo ia entrar na cidade, vinha de fora para trazer suas coisas, para chegar em Jerusalém, eles tinham que passar numa entrada onde tinha uma montanha escarpada. Aquela montanha, ela foi sendo desgastada pelo tempo. Vocês lembram que Jerusalém é a cidade cercada de montes, é uma cidade alta, que era a montanha dos Jebuseus. O antigo nome de Jerusalém era Jebus, porque eram as montanhas. Então fica essa montanha, tanta chuva, tanto vento, escarpou ali a figura de uma caveira. Então eles chamavam o Monte da Caveira, que depois ficou Calvários, que é o Monte da Caveira. Tudo que se passava ali era visível. Era impossível esconder o que acontecia no Monte da Caveira, porque todo mundo que vinha, via. Então, os crucificados eram expostos no Monte da Caveira, para que todos pudessem passar. Os crucificados ficavam lá, e todo mundo que passava aí, seu safado, e agora, cadê seu poder? Desculpem eu dizer safado, mas isso era o mínimo que eles ouviam. E tinha mais uma coisa. Você pensa agora, como é que esses homens ficavam presos na cruz? As mãos e os pés. Completamente nus. Não tinha aquela fraldinha que não. Eram nus, crucificados e apedrejados, eram totalmente despidos. Qual é o homem hoje? Eu estou falando de homem que ficaria exposto sem sentir vergonha. Quando a pessoa se sente despida, ela bota a mão para se cobrir. Só que lá não dava para botar a mão. Estava presa. Pensa. Quem foi que se sentiu mal quando se viu nu? Adão. Adão, quando se viu nu, ele foi se cobrir de folhas. O Filho de Deus estava lá nu, indicando como eu fiquei pelo pecado, como você ficou. Ele se expôs nu lá em cima para você nunca mais ser exposto. Para mim, para que eu nunca mais seja exposta. É uma coisa horrível a vergonha da cruz. Por isso que hoje nós a cantamos como glória, como vitória. Porque Deus escolheu o seu filho para passar todas as dores que nós deveríamos passar. Mas aquilo dali era um caminho para que, enfim, tivesse a eterna aliança entre Deus e os homens. Quando nós falamos de aliança, nós vemos Deus fazer aliança lá no Éden. Deus prometeu. Chama-se aliança edênica. Eu
porém inimizade entre a tua descendência e o seu descendente. Ele ferirá o calcanhar, mas mulher, o teu descendente lhe esmagará a cabeça, o domínio, o governo, o poder. Está estabelecida a aliança edênica ou adâmica, porque Deus prometeu. Deus prometeu e Deus é fiel à sua palavra. Ele é fiel a si mesmo. Em Isaías 55, Deus diz: assim como descem do céu a chuva e a neve, e para lá não retornam, sem que antes reguem a terra e a fecundem e a façam produzir para dar semente ao que semeia e pão ao que come. Assim é a palavra que sai da minha boca. Não retornará para mim vazia, mas fará o que me apraz. E prosperará naquilo para que a designei. Então, uma vez Deus falando, Ele vai cumprir. Depois, nós vamos ver Deus fazendo uma aliança com Noé. Aí, Deus vai introduzir um elemento novo que vai vigorar pela eternidade. Um elemento que não estava na aliança edênica. É um elemento chamado sinal. Quando nós lemos lá em Gênesis, no capítulo 9, no versículo 12, que Deus fala do sinal. Colocarei nas nuvens o meu arco, e será esse por sinal de aliança entre mim e vós por todas as gerações. Colocarei nas nuvens o meu sinal. E todas as vezes que eu enviar chuva sobre a terra, olharei, verei o meu arco. Vocês também podem olhar para o arco nas nuvens. Esse sinal, ele era visível, mas ninguém podia pegar. Ele estava muito distante nas nuvens. Sinal de aliança. Mais tarde, Deus vai fazer uma aliança com Abraão. E nesta aliança com Abraão, no versículo, no capítulo 17, Deus diz para ele: Abraão, todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e será isso por sinal de aliança entre mim e vós pelas vossas gerações. O sinal agora desceu. Primeiro sinal de aliança está nas nuvens. Pode ser visto, mas ele não pode ser tocado. O sinal de aliança que vem para o corpo do homem é a circuncisão, é o corte no prepúcio, deixa a cicatriz. Todo homem pode ver, olhar para o seu corpo e ver que existe uma aliança entre o circuncidado e Deus. E Deus, adiante, diz: a minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua.
sinal de aliança. Deus faz esses sinais, mas o sinal da aliança, da circuncisão, ainda não é pública. Todos os machos têm a circuncisão, mas cada um vê a sua. As mulheres não veem. Quem está na rua não vê, porque está numa parte íntima do homem. Mas Deus começou a falar de sinais, Ele vai começar. Ele começou, ele vai continuar. Um dia, 700 e poucos anos antes da vinda de Jesus, Deus fala por boca do profeta Jeremias. A partir do versículo 31, do capítulo 31 do profeta Jeremias, Deus diz: eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que eu fiz com seus pais, quando os tomei pela mão e os tirei da terra do Egito, porque eles anularam a minha aliança, não obstante eu os havê-los desposado. Porque esta é a aliança que farei com eles a partir daquele dia. Nas suas mentes imprimirei as minhas leis. Também no seu coração eu as escreverei. Eles serão meu povo, eu serei seu Deus. Não ensinará mais um ao outro dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, porque para com eles usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Você vai ver o autor de Hebreus repetir na íntegra esta aliança, no capítulo 8 de Hebreus, a partir do versículo 8, e o autor de Hebreus diz: quando se fala de nova, é porque a antiga já não existe mais. Porque é importante lermos e dar atenção à nova aliança. Porque toda aliança era selada com sangue. Toda aliança era selada com sangue. Quando Jeremias acabou de enunciar as palavras da nova aliança, pergunta: Jeremias, cadê o sangue que vai selar a nova aliança? Não sei. Então, Jeremias, como é que se faz aliança sem selo de sangue? Não sei. Então, para que serve esta aliança? Deus falou. Então, esse capítulo 31 do profeta Jeremias ficou flutuando, sem crédito, não tinha validade, porque não tinha sangue para selar. Passaram-se muitos anos, e aquele povo celebrando a Páscoa, e eles celebrando a Páscoa, memorial da saída do Egito. Um dia, na semana da Páscoa dos judeus, quinta-feira eles iam comer a Páscoa. E Jesus mandou preparar a Páscoa.
mandou João e Pedro entrarem na cidade para preparar a Páscoa. E quando chegou a hora, tudo arrumado, ele se levantou, olhou para seus discípulos e disse: eu tenho desejado ardentemente comer convosco esta Páscoa. Porque em verdade eu vos digo que nunca mais tornarei a beber do fruto da videira, até que esta Páscoa se realize na eternidade. Os discípulos, 12, todos judeus, todos eram judeus, e Jesus judeu. Então, todos tinham consciência de como era celebrada a refeição da Páscoa. Jesus, então, tomou a primeira taça, Kiddush, que é a taça da santificação. Fez a oração, passou para todos, voltou para eles, comeram as ervas amargas, comeram o cordeiro. Vem a segunda taça, que é Hagadash. Todos sabiam, até lá estava tudo normal. Hagadash é a taça da indagação. Alguém da mesa perguntava: por que esta refeição é separada de todas as outras? Então, a pessoa que estava encarregada de conduzir a liturgia da Páscoa ia dizer: porque quando nossas gerações, os nossos antepassados estavam no Egito, Deus, com braço estendido, com mão poderosa, os tirou de lá. Ele vai se gabar para contar o que aconteceu. Eles passam a taça, todo mundo bebe, volta para ele. Quando chega na terceira taça, que é a taça de ação de graças, o certo pela cultura era tomar o pão e dizer: este é o pão da aflição que nossos pais comeram na terra do Egito. Tomai, parti, comei deles todos. Quando o pai de família dizia isso, eles choravam. Só que agora Jesus Cristo toma o pão e diz: tomai, parti, comei dele todos. Isto é meu corpo dado por vós. Fazei isto todas as vezes em memória de mim. Vocês podem imaginar o que aconteceu naquela mesa? O mestre ficou doido. O mestre enlouqueceu. Não é isso que tem que ser dito. Todos ficaram de orelha em pé. Em seguida, Jesus toma o cálice e diz: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Ali, Jesus estava revelando o sangue da nova e eterna aliança. Ele estava dizendo para seus discípulos: sabe, a aliança que meu pai promulgou pela boca do profeta Jeremias, que vocês dizem que ela não tem validade, ela será validada, selada pelo sangue que corre nas minhas veias. Porque Jesus sabia que em 24 horas ele estaria morto. Este sangue vem para selar uma aliança eterna. Não era uma aliança selada com sangue de novilhos.
ou com sangue de bodes, mas selada com o sangue do Filho de Deus. Por esta aliança, já entra o princípio do Espírito Santo quando Jesus Cristo ensinou, entre tantas coisas sobre o Espírito Santo, Jesus Cristo ensinou, ele virá e vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar das coisas que vos tenho ensinado. Esse Espírito que viria estava anunciado ali. Agora, Jesus Cristo, dali, nós sabemos que ele desceu cantando o grande Halel, do Salmo 136, e ali ele vai preso, e nós sabemos tudo o que aconteceu, até o dia que ele ressuscitou. Depois de 40 dias ele sobe para o céu, e mais 10 dias vem o Espírito Santo. O que está acontecendo aqui? Primeiro de tudo, está tudo pronto. Quando Jesus Cristo diz lá na cruz, tudo está consumado, ele está dizendo, tudo o que eu vim fazer aqui na terra está feito. Tudo. Eu paguei o preço todo. Eu bebi o cálice até a última gota. Agora, como redentor, meu trabalho está completo. Não precisa mais fazer nada. Mas acontece que ele tinha comprado uma propriedade. E a propriedade não estava selada. Último item numa transação de compra é o documento selado. Então, quando ele sobe, vem o Espírito Santo para selar a propriedade. Não se engane não, meu irmão. Lampião foi comprado. Hitler foi comprado. Buda foi comprado. Todos os que procedem de todo povo, raça, tribo e nação foram comprados. Jesus Cristo pagou o preço de todos, mas nem todos virão. Nem todos virão. Aí é que vai haver uma grande diferença. Quando um rapaz ia casar, ele entrava na casa da moça escolhida, ele pagava o dote, ele comprava a moça, e depois os dois assinavam um documento chamado Ketubá. Depois compartilhavam uma taça de vinho. O rapaz voltava para a casa do pai dele, a moça ficava na casa do pai dela. No dia que ele decidisse, ele viria buscá-la. Mas ela estava comprada. O preço dela tinha sido pago. E o Ketubá, que os dois assinaram, valia por um documento de casamento, uma certidão de casamento. Quando o Espírito Santo vem, ele vem para selar uma propriedade que já estava comprada. A Bíblia diz em Efésios 1, porque todos que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Ele é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória.
Portanto, quando você ouve a palavra da verdade, você se rende a Jesus Cristo, naquele momento, você toma conhecimento do Filho de Deus, que se entregou por você, e você chora, você se arrepende, porque você toma consciência de que você não merecia. Mas ele fez a si mesmo. E você se rende a Jesus Cristo como único Senhor, suficiente Salvador. Nesta hora, com as suas palavras, você assina um ketubá eterno com Jesus. A Bíblia diz: pelas tuas palavras serás salvo, pelas tuas palavras serás condenado, porque a vida e a morte estão no poder da língua. Se no teu coração creres e com a tua boca confessares Jesus, serás salvo, porque no coração se crê para a justiça, mas com a boca se confessa para a salvação. Na hora que eu creio, eu me rendo ao Senhor Jesus Cristo, eu me entrego ao Senhor para ser meu dono, meu proprietário, eu creio no valor do seu sangue, você está assinando um ketubá espiritual e eterno, uma aliança indissolúvel. Naquela hora, o seu nome é registrado no livro da vida. E você recebe o Espírito Santo como selo. Esse Espírito Santo que vem é Deus. Ele agora vem, mas ele não vem para morar nas cadeiras da igreja, dentro de cada um que confessou Jesus. O Espírito Santo tem o direito de vir, porque aliança. Eu sou feito filho de Deus. Eu estou assentado nas regiões celestiais em Cristo. Então, se eu já estou assentado nas regiões celestiais em Cristo, o Espírito das regiões celestiais pode se assentar dentro de mim. Então, agora, eu tenho um sinal. Eu tenho um selo. Só que o meu selo é espiritual. Só no mundo espiritual alguém vai saber, anjos, demônios, vão saber a quem eu pertenço. Então, começa na terra só no dia de Pentecostes. Vai começar uma população que não existia antes. Antes existia a raça negra, raça branca, raça amarela, raça vermelha, e os misturados assim que nem eu, né? Mulato, cafuso e tudo mais. Misturados, né? Só que era isso que havia na terra. Só que quando o Espírito Santo vem, ele vai formar uma raça diferente. Não importa a cor da pele, o tipo de cabelo, os traços. O que vai identificar esta nova raça na terra é um fogareiro aqui dentro. É um fogo que tem. Porque a Bíblia diz, 1 de João 1,5, Deus é luz e nele não há treva alguma. Imagina o Deus Todo-Poderoso apaga quando ele entra em mim? Não, a luz continua. Ninguém vê, mas você tem uma tocha ardendo,
Sabe quando Paulo diz, não apagueis o Espírito? Não apagueis. Então é porque ele está aceso. O que é que aconteceu conosco? Que eu vou em igrejas e eu vou o povo dizer, Senhor Deus meu Pai, envia o teu Espírito. O Pai está dizendo, não tem mais nenhum aqui não. Tem 2000 anos que eu mandei o meu Espírito para a terra. Está aí. Ou então diz, Espírito Santo, visita-nos. O Espírito Santo diz, eu não sou visitante, eu sou habitante. Nós fazemos orações do Antigo Testamento, meus irmãos. Nós fazemos as orações de uma época em que o Espírito Santo não tinha chegado na terra. Nós precisamos saber que toda a Escritura é eterna, é válida, é santa. Mas o momento da Escritura é outro. O momento da Escritura em que o povo estava no Egito é um. O momento da Escritura em que o povo já estava na terra prometida é outro. Então, a história de Deus com o homem, ela é progressiva, mas é o mesmo Deus. Com os seus princípios, com a sua santidade. Deus não é evolutivo. Deus é santo. Deus não se deteriora. Quando o Espírito Santo vem, ele vem e ele não quer ser secreto. Você vê que no dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu fazendo barulho. O autor, Dr. Lucas, ele diz, ouviu-se o som do céu como de um vento impetuoso que encheu toda a casa. Quem quer fazer segredo não faz esse barulho. Apareceu distribuída entre eles língua como de fogo. Fogo, fogo, fogo. Vamos pegar um pouquinho dessa palavra, que essa palavra tem a ver conosco. Fogo. Eu tenho uma mania, tem anos que eu começo o ano assim. Lá em Gênesis 1, fogo, fogo, fogo. Vou vendo só fogo na Bíblia onde tem fogo. O outro eu vejo só água. Depois eu vejo só vento. Eu tenho o meu jeito de ler. Fogo. Menção de fogo. Preste atenção. O que está escrito em Gênesis 3:24. Olhe bem. Preste atenção e vê se dá para você entrar na revelação desde o início. Se você não conseguir entender, levante a mão que eu repito tudo de novo, que eu não estou com vontade de sair daqui hoje. Olha, a Bíblia diz assim, havendo Deus expulsado o homem e a mulher do jardim, colocou a leste, vamos dizer que leste aqui, os querubins e uma espada de fogo que se movia em todas as direções para guardar o acesso à árvore da vida. Quem quisesse chegar lá, a espada de fogo estava aqui para queimar. E os querubins que não iam deixar. Então ninguém poderia se aproximar da árvore da vida. Lá um dia, por boca do profeta Isaías, Deus diz, quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou teu Senhor, teu Deus. Meus irmãos, vamos aqui, vamos ser coerentes. Quem é que passa pelo fogo e não se queima? Quem? Só se tiver incendiado.
Porque fogo não queima fogo. Entendeu? Um dia, Jesus Cristo abre a boca em Lucas 12, no versículo 49, ele diz assim: eu vim para atear fogo sobre a terra. E bem quisera que já estivesse a arder. Você diz, que isso, Senhor Jesus? Quer tocar fogo na terra e nós? Vim para atear fogo. O que é que vai ser de nós? João Batista, ele diz assim: eu vos batizo com água para arrependimento. Mas depois de mim, vem um varão de cujas sandálias eu não sou digno de desatar as correias. Ele vos batizará com fogo e com o Espírito Santo. Vocês viram quanto fogo? Fora isso, você tem que lembrar que o nosso Deus é o único que responde com fogo. Você tem que lembrar que fogo é esse. Capítulo 6 do profeta Isaías diz: depois que o profeta confessou o pecado dos lábios impuros, Serafim pegou uma brasa, tocou os lábios dele e disse: tua iniquidade foi tirada, perdoado teu pecado, mas ele não ficou com os lábios deformados. Então é um fogo especial. Fogo. Agora vamos voltar para o fogo. Jesus Cristo. Aqui está João batizando. Ele pega você, bota dentro da água do Jordão. Quando você sai ensopado. E aonde você vai, a água vai descendo e vai molhando. Porque batizar é imergir. Vem Jesus, pega você, dentro do fogo. Quando você sai de lá, você é uma tocha apontando para cima. Porque em qualquer lugar que você acenda o fogo, ele aponta para cima. Se você tem dentro de você esse fogo, essa chama, não venha me dizer que você está colado no mundo. Não dá. Aí é maluquice. Aí também é querer que eu seja doida. Eu sou velha, mas não estou doida. Você já viu um balão? Quando você quer fazer subir o balão, você bota uma bucha na boca do balão, na hora certa toca fogo e o calor do fogo vai levando o balão cada vez mais alto. Agora Deus bota dentro de mim uma chama e eu vou ficar grudado aqui? Não. O Espírito em você é o batismo de Jesus. Aí esse fogo dentro de você, ele vai descolando você da terra. Não do mundo. Você ainda permanece na terra, mas você sai do mundo. Você começa a sair do mundo pouco a pouco. As pessoas vão notar: e fulano está diferente, está tão antipático. Não vai mais beber a cervejinha de domingo, agora é crente. Cadê fulano? Desapareceu, agora está entregando dinheiro todo na igreja. O povo se preocupa com o dinheiro que você entrega. Você começa a ficar diferente. Chega o dia que até você diz: pois não é que eu mudei mesmo? Você está sendo tirado de lá. Você está subindo. Você está sendo arrancado do mundo. Aí daqui de cima, você olha lá para baixo, para os seus parentes, para os seus amigos, e você tem pena deles.
Você tem misericórdia, porque eles estão lá. E é quando vem e começa a se mover em você o amor, e você começa a interceder. Olha, está lá a árvore da vida, protegida pelos querubins e uma espada de fogo. Agora, você tem o batismo do fogo, não tem? Então você, fogo puro, pode se alimentar da árvore da vida, porque fogo não queima fogo. Você foi imerso no fogo para que você possa se alimentar lá. Às vezes, as pessoas me perguntam, irmã, onde que a senhora tira tanta coisa para pregar? Eu digo, da Bíblia. Mas como é que a senhora enxergou isso aqui? Está lá. Mas como é que eu não vi? Primeira pergunta minha, você já teve o batismo do fogo? A árvore da vida é a palavra de Deus. Você pode ler essa palavra como lê qualquer jornal, não tira nada. Mas na hora que o Espírito de Deus abre, você come e se farta do mesmo versículo. Mas só tendo o batismo do fogo. Batismo do fogo não é sair tataricando e dançando na igreja. Isso aí não precisa, demônio faz. É preciso que você busque a Jesus. Vai lá no teu quarto, meu. Jesus Cristo diz, entra no teu quarto, fecha a porta, ora ao teu Pai em secreto. E o teu Pai que te ouve em secreto te recompensará. A Bíblia diz que Deus é louvado na comunhão. O Espírito Santo é o Espírito que se deleita na comunhão dos irmãos. Mas Deus também quer a hora da privacidade, da intimidade com qualquer um. Você vê Jesus dizer, quando vocês estiverem juntos e orarem, vocês digam, Pai, nós, é nós, mas tu, sozinho, entra no teu quarto e fecha a porta, porque você vai fazer um negócio íntimo, e ora ao teu Pai em secreto. E o teu Pai que te ouve em secreto te recompensará. Você agora tem fogo por dentro e foi batizado por fora. Você é fogo puro espiritual. Você pode se aproximar da árvore da vida e se alimentar e comer da revelação. Você pode ter certeza que é isso que está faltando muitas vezes para que você tenha o tempo de delícias com a Bíblia, com a palavra de Deus. Um dia foi o início da minha conversão. No princípio, estava lá na minha igreja um movimento. A minha igreja é uma igreja estrangeira, uma igreja de língua inglesa. E vinha da Irlanda do Norte uma profetisa. Mulher, supimpa. E ela era uma profetisa. E eu nunca tinha visto uma profetisa. E eu queria ouvir uma profetisa. Eu não tinha maturidade espiritual. Era tudo novo para mim. E eu queria tudo de uma vez só. Então, ela vinha para pregar
às 9h30 da manhã. 8h30 eu estava lá sentado na primeira cadeira. Dali eu digo, daqui ninguém me tira. Eu quero ouvir a mulher. Ela pode até cuspir, não tem problema. Estava lá. A mulher abriu João 2, epa, bodas de Caná da Galileia. A mulher foi pregando sobre as bodas de Caná. Eu fui defiando. Foi dando um nó aqui. Foi dando uma agonia. A mulher disse que Jesus Cristo transformou a água em vinho para que o povo se alegrasse. Porque vinho é celebração, é alegria. E tristeza. Mas eu, uma formiguinha desse tamanho, dentro de uma igreja com celebridades. A mulher era uma celebridade da igreja anglicana de Belfast. Pronto. Doutora em teologia. Ela tinha tantos títulos. Quando acabou e tudo mais, eu estava mais confusa do que sempre. Aí, todo mundo ia para fazer o lanche. Meu pastor fez assim para mim, vem cá. Eu fui. Ele me levou dentro do gabinete dele e disse, o que foi que aconteceu? Eu tomei um susto. Eu disse, pastor, eu não sei por que o senhor está me perguntando, eu não sei o que é. Você sabe sim. Aí eu despenquei. Eu já estava nervosa, confusa. Eu disse, pastor, eu não sei do que o senhor está falando. O que foi que aconteceu com você durante a reunião? Eu disse, pastor, eu cheguei cedo, sentei. Na frente o senhor viu porque eu tinha interesse de ouvir uma profetisa. Eu nunca vi. A minha conversão se deu lá no Iraque. Eu vim para cá, tem 6 meses que eu estou aqui, eu agora sou uma filha de Deus. Eu queria ouvir. E eu estava lá. Ele disse para mim, daí o que foi que aconteceu? Eu disse, pastor, eu ouvi. Ele disse, responda a minha pergunta. Meu pastor era brabo. Você já teve um pastor brabo em inglês? Aí eu abri no berreiro. Eu disse, pastor, não sei do que se fala. Ele disse, vou refrescar sua memória. Olhe bem. Durante o tempo que a mulher pregava, você fazia assim. Eu não percebi. Ele disse que eu negava e fazia. Olha o escândalo na frente da mulher. Ele disse, você fazia assim. Você estava discordando o tempo todo. Me diga por que você discordava. Eu dizia, agora eu vou dizer para o senhor. Se o senhor quiser me mandar embora da igreja, o senhor pode mandar. Mas eu lhe peço, pelo amor de Deus, que não me mande. Ou o diabo pregou as bodas de Caná para ela, ou foi para mim. Porque boda de Caná não é aquilo que ela pregou. Jesus Cristo não veio à terra para multiplicar, transformar água em vinho para o povo se alegrar. Não é isso que está escrito lá. Ele pegou, puxou a cadeira, sentou, abriu a Bíblia, ele estava bravo. E disse, senta aí, agora pega para mim a boda de Caná, do jeito que Deus pregou para você. Eu disse, pois não. Eu disse, pastor, aqui está escrito que era bodas, é casamento. Casamento, quem provê o vinho é o noivo. É a única coisa que ele faz. É uma honra que o noivo
vá prover o vinho, é uma desonra se faltar. Só que Maria foi convidada, era em Caná, conhecia uma família, mas Jesus chegou com os discípulos. Os discípulos dele bebiam muito vinho. A Bíblia diz que haviam 6 talhas de pedra nas quais os judeus se purificavam para entrar. Hoje você toma banho dentro da sua casa bonitinha, calça os sapatos, entra no carro bonitinha, desce no estacionamento da igreja bonitinha, sujou o quê? Nada. Naquela época o povo andava quase descalço. Na poeira, na lama, entrava num recinto limpo, tinha que se purificar antes. Tudo bem. O que Deus me avisou é que aquelas talhas representavam as 6 primeiras alianças. Aliança edênica, aliança noética, aliança abraâmica, aliança mosaica, aliança davídica, aliança palestiniana. 6. Tudo com água. Jesus mandou encher de água. Maria disse: meu filho, acabou o vinho. Quer dizer, prover, dá um jeito aí. Eu teria feito isso se eu visse num casamento que acabou alguma coisa, acabou a Coca-Cola, eu pedia para o meu filho, dá um jeito, compra, porque o povo da casa vai passar vergonha. Olha a resposta de Jesus para Maria. Mulher, não é chegada a minha hora. Hora de quê? De prover o vinho. Porque o casamento não é meu. É o noivo que proveu o vinho. Então, o que foi que Jesus fez? Ele transformou aquela água das talhas de pedra em vinho. Ele estava dizendo que ele veio para fazer um casamento, uma boda. E naquela boda, ele era a 7ª rocha. Talhas eram de pedras. Ele era a 7ª pedra, cheia de sangue, representado naquele vinho. No casamento dele, a purificação não seria feita mais pela água. Porque eu vou perguntar para vocês, depois que transformou a água em vinho, quem chegasse ia se purificar aonde? Não tinha mais água, só tinha vinho. Ele estava dizendo: eu vim para um casamento aonde a purificação não será em água, será no meu sangue, representado nesse vinho. Quem vai prover a purificação sou eu. Então Jesus estava falando do casamento dele com a igreja. Ele não transformou água em vinho para o povo se deleitar, como a mulher disse. Meu pastor chorava. Eu fiquei pregando para ele 1 hora sobre as alianças. Eu disse: foi isso que o Espírito Santo me ensinou. A mulher vem pregar no mesmo texto outra coisa. Ele levantou, me abraçou, um inglês para dar um abraço, só Deus mandando. E disse para mim: só vou lhe pedir uma coisa. Não fala isso para ninguém aqui agora, porque senão vai ficar muito feio para ela e para mim também. Guarda isso no seu coração. Um dia você vai ter que pregar a palavra de Deus. E você vai trazer a palavra nessa dimensão
que o Espírito lhe ensina. E eu hoje agradeço a Deus de ser o seu pastor. Olha, meus irmãos, a coisa mais triste é você ler a palavra e a palavra está selada. É como aqueles 2 discípulos de Emaús que andaram o dia todo com Jesus. Era Jesus. Eles não perceberam. Quando sentaram na mesa, Jesus tirou a fenda. Ele abriu. Ele tomou o pão, abriu e se revelou. Tirou o véu. Um dia chega um homem diante de Jesus, sabia muito, grande mestre da lei em Jerusalém, todo cheio dos filactérios. Mestre, nós sabemos que tu és vindo da parte de Deus. Nós estamos de olho no você. Porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se não vier da parte de Deus. Ele sabia tanto. Mas ele não sabia que ele estava falando com o próprio Deus. Deus estava ali, mas ele não via. Como o texto que nós vimos ontem. O Senhor está neste lugar e eu não sabia. Então, o grande problema é discernimento. Já existe em você, meu irmão, o Espírito da eternidade. O Espírito Santo está em você porque existe uma aliança da terra com os céus. A terra pertence ao homem, os céus pertencem a Deus. Na hora que um homem é entronizado nos céus, Deus vai ser entronizado na terra. Isso é aliança. No momento em que Jesus, homem, foi glorificado lá, o Espírito pôde vir para cá. O Espírito Santo está habitando na terra a partir dos nossos corações. Quantas vezes esquecemos disso? Aliança. Para haver essa aliança, foi preciso que Jesus Cristo selasse com o seu próprio sangue. Porque esta aliança é eterna. Se Deus faz uma aliança, Deus nunca morre. Mas as pessoas morrem. Você vê que na aliança do capítulo 15, Deus diz: Abraão, a tua descendência eu dei. Está dado. Esta terra eu dei. Quem pode mudar o que aconteceu ontem? Deus disse: eu dei. Então, chegou a hora, meus irmãos, e nós fazemos parte dessa geração bendita, que nós somos uma raça eleita. Nós somos aqui na terra um povo esquisito. Nós somos um lampião espiritual na terra. Nós somos uma nação santa. Porque toda nação é governada por leis. As nossas leis são santas. Toda nação tem seus costumes, nós temos o nosso. Cada nação tem o seu governo, o nosso governo é santo. Nós temos isso tudo. Sacerdócio santo, sacerdócio real. A diferença é que Jesus lá na cruz, ele nos constituiu. Está pronto. O verbo está no pretérito perfeito, indicando uma ação completa no passado. Não dá para mudar. Somos sacerdócio? Somos. Uma hora nós agimos como sacerdócio real e em outra hora como sacerdócio santo.
Em que momento eu sou sacerdócio real? Quando eu estou lá no meu trabalho, quando eu estou dirigindo, alguém me dá uma fechada, quando eu estou no supermercado, porque com a minha vida eu proclamo as virtudes de Deus. Então, com meu estilo de vida, é que eu vou mostrar ao mundo quem é meu Deus. Mas há momentos que eu volto para casa e eu paro. E eu sou sacerdócio santo. Eu vou ministrar a Deus. Nós somos o único povo da terra que pode parar e dizer: Pai. Ninguém mais é filho de Deus, só aquele que tem o Espírito de Deus em si. Um dia, tinha um senhor discutindo, e eu estava quietinha lá. Ele defendeu a tese de que toda a criação é filha de Deus, todos os animais são filhos de Deus, todas as pessoas são filhas de Deus. Não tem essa história de ser crente para ser filho de Deus. Ele era tão agressivo, eu fiquei ouvindo e pedindo ao Senhor, se o Senhor quer que é hora de falar com esse homem, me dê uma chance. Lá vem uma mulher, e mãe de Mé me chamou de pastora. Eu disse, pronto. O homem parou. Depois que a mulher foi embora, ele disse, quer dizer que a senhora é pastora? Eu disse, não, eu não sou pastora. A senhora é evangélica? Eu disse, não sou Eva nem Angélica. Mas a senhora também acredita que para ser filho de Deus tem que ser evangélico? Eu disse, não. Para ser filho de Deus, tem que vir através de um único filho chamado Jesus Cristo. Mas não foi Deus que criou todas as coisas? Eu disse, nota 1000 para o senhor. Deus criou o gato, Deus criou o cachorro, Deus criou tudo que existe, porque Ele é o único ser, Jeová Elohim. Tem em si todo o poder da criação. Tudo o que Deus criou caiu na maldição. O homem, a terra, a palavra que Deus disse foi: Adão, por tua causa, amaldiçoada é toda a terra. Então Deus vem chamar filhos pela redenção. Uma coisa é ser filho da criação, que está na maldição. Aí Deus vem chamar filhos pela redenção. E como o Redentor é só um, Jesus Cristo, para ser filho da redenção, é preciso vir a Deus através de Jesus. Aí você viu o povo, amém, amém, aleluia, cheio de evangélico lá. Ninguém dizia nada. Nós somos um povo separado. Porque somos bons? Não. Por causa da bondade, misericórdia, da graça de Deus. Como diz o apóstolo Paulo, pela graça sois salvos. E isso não é dom de vós, para que ninguém se glorie. É pela misericórdia e pela graça de Deus. E Pedro então diz, vós que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Vós que antes não tinhais alcançado a misericórdia, mas que agora alcançastes a misericórdia. Nós, meus irmãos, somos essa raça eleita, esse sacerdócio real, essa nação santa, esse povo chamado e recebido pela misericórdia de Deus por um trabalho que começou lá na cruz. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde, que faça resplandecer seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós.
Amém. Glória a Deus. Quantos abençoados aí? Quem pode celebrar o Senhor com aplausos e glórias a Deus? Se jubilando no Senhor, glorificando o seu nome. Aleluia. Cristo em vós. Cristo em vós. Amém? O mistério da graça, Cristo em vós. Vamos ficar de pé, nós vamos encerrar. À noite, às 18h30, tá? Vou chamar Alexandre para orar encerrando. Lembrando, ao final, você faz sua contribuição, tá? Dízimos e ofertas, os irmãos de Brotas. E ali uma oferta para a Casa Maria e Marta. Ali à minha esquerda. É, bom demais. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Aleluia. Coisa boa. Fomos alimentados mais uma vez. A misericórdia se renovou sobre nós, junto com a bondade e a fidelidade. Porque o Senhor tem sido o nosso pastor. Por isso, bondade e misericórdia têm nos acompanhado. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, nós somos gratos ao Senhor por tudo isso. Por esse fogo, Senhor, que arde dentro de nós. Que seja sempre assim, Senhor. Que possamos crescer, Senhor, no conhecimento do Senhor e na força do Teu poder, Senhor. Para que, sim, cumpramos todo o Teu propósito aqui na terra, Senhor. Como filhos e cooperadores do Senhor, nos lugares onde estamos, Senhor. Para que o Teu reino cresça. Deus, e assim como os oceanos, Senhor, cobrem a terra, que o Senhor encha toda a terra da sua glória e do teu conhecimento, Senhor, através da vida dos teus filhos, Senhor. Que o Espírito Santo nos ajude para que possamos guardar essa palavra no nosso coração, Senhor, e ruminá-la, Senhor, todo o tempo, dia e noite, Senhor. Oro e peço que o Senhor guarde os meus irmãos, que o Senhor os conduza em Cristo e para Cristo, Senhor, todos os dias das nossas vidas, Senhor. Te amamos, Jesus. Obrigado, Senhor. Amém. Glória a Deus. Dá 10 abraços aí. Abraça 10 irmãos. Estamos despedidos e até a noite.